Então, irmãos, começamos no sábado, domingo hoje é segunda. Amanhã terminaremos o nosso seminário, que é sobre os últimos dias da igreja na terra, né? Então amanhã, terça-feira, 19 horas, não falte, porque eu tenho certeza que em cada um desses dias alguma coisa Deus falou para cada pessoa que aqui tem estado, né? Então hoje nós iremos abordar o seguinte assunto, porque ontem eu falei sobre a marca da besta, e hoje eu vou falar sobre a marca de Deus. Há uma conexão, né? Há um contraste. Como eu disse ontem, o diabo ele é um imitador de Deus. Aquilo que Deus faz, ele procura imitar. Esse é um princípio de interpretação que nós podemos seguir, né, para descobrir a verdade. Então, a besta, no caso nós vimos ontem que essa marca da besta, que é uma marca que o falso profeta ele vai usar para que todos adorem o anticristo, né? Mas quando ele fez essa marca, acredita-se, alguns acreditam também, que tem alguma coisa a ver com o fato que Deus também tem uma marca. A marca de Deus. Então hoje eu vou falar sobre a marca de Deus. Esse princípio de marcar tem a ver com, por exemplo, criação de gado. Não é por acaso que a igreja é chamada assim, o rebanho, né? Tem o rebanho de Jesus, porque nos rebanhos assim de gado, os proprietários eles marcam cada animal com o nome do dono, uma marca, né? E quando você vê um boi, um bovino aí solto pela estrada, você vai ver lá que tem uma marca dele. Aí você vai dizer, esse aqui é do fazendeiro tal. Então é um princípio espiritual. Deus coloca uma marca nos seus. E aí o anticristo vai colocar, o anticristo é o falso profeta, né? Eles vão colocar uma marca nos dele também. Então, como ontem nós falamos sobre a marca da besta, hoje nós vamos falar sobre a marca de Deus. Aí você vai ver aí, se você tem a marca em você, a marca de Deus, e se você não tem, se você ainda pode obter essa marca, né? Que é conveniente que seja assim. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Eu falei ontem que a marca da besta chama-se caragma, é a marca, né? Caragma, essa é a palavra. Eu vou mostrar aqui a marca de Deus, outro nome. Apocalipse 7:1. Diz assim, Apocalipse 7:1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus. Agora preste atenção agora, pessoal, que tinha o selo de Deus. É um selo. A marca de Deus é um selo. Que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado. Pode ter aí, a palavra que na minha está assinalada, mas a correta é selado. Até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Observe que a marca da besta será colocada na mão direita ou na fronte, na testa, né? E aqui o anjo está dizendo: até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Então o selo que Deus vai colocar é na testa, né? Tem a ver com a testa, é que está falando aqui.
na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, aqui está assinalado, mas o correto é selado. Esfragida, a palavra é essa, esfragida, ou esfragizo, essa é a palavra para selo, selar. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, irmãos, aqui vai tocar em vários assuntos da escatologia, e vai aparecer aqui os 144 mil, né? Eu percebo que é uma dificuldade muito grande para muita gente saber quem são os 44 mil, né? E alguns têm algumas ideias que eu não concordo sobre os 144 mil, mas aqui está dizendo. Aí ele vai enumerar aqui o nome dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que formaram a base da nação de Israel, tá? Então ele vai dizer aí, ó, da tribo de Judá havia 12 mil. Eu vou ter aqui no original, está só 12 mil mesmo aí. Observe que ele começou com Judá, mas sabemos que lá no Antigo Testamento o primogênito é Rúben. Só que Rúben perdeu a primogenitura, e aqui Judá, que é a tribo do Messias, vem em primeiro lugar. Isso é muito importante na lei da primogenitura, né? Aí ele vai dizer aqui o nome de cada uma da tribo. Da tribo de Rúben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. E aí quando chegar lá no final, vou ler lá para o final só, verso 8. Da tribo de Zabulon, aqui está Zabulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Então aqui, ó, aí eu digo sempre assim, olha só. No Novo Testamento, o único lugar onde aparece o nome dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, é aqui. E tem um motivo, né? Se a pessoa não souber isso aí, ela vai interpretar errado, como muitos têm feito. E aí o que eu quero destacar é assim, eu estou falando sobre a marca de Deus porque o texto está dizendo aqui que o anjo, ele vem com o selo de Deus, né? Ó, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Então esse anjo trazia o selo do Deus vivo. E aí ele diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. E esses servos do nosso Deus que ele está falando, que serão selados, são esses 144 mil aqui. Aqui, ó, são 144 mil judeus. Aí nós temos que entender aqui, literalmente, o livro do Apocalipse. Ó, aqui são 144 mil judeus. Não tem nada a ver com o gentio, nem com a igreja gentílica. Amanhã eu vou falar talvez eu fale sobre a igreja gentílica amanhã, mas aqui tem que entender. E aí é por isso que alguns erram na interpretação desse texto, é porque o Novo Testamento fala de duas igrejas. Existe nitidamente duas igrejas no Novo Testamento. É uma igreja judaica e uma igreja gentílica. Apesar de que eu sei que a unidade da igreja forma um só rebanho, tanto a igreja judaica como a igreja gentílica, os dois juntos formam um só rebanho, da qual Jesus é o pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas, dentro desse rebanho e da unidade do rebanho, existem duas igrejas, que é uma igreja judaica e uma igreja gentílica. Eu poderia aqui discorrer sobre essa questão das duas igrejas, porque todo o Novo Testamento vai mostrar assim, olha, a igreja primeira mesmo, a igreja base, a igreja raiz é a judaica. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado ali, todos que estavam ali eram judeus. Então a igreja começou sendo formada só por judeu. Aí depois do concílio de Jerusalém, eles disseram assim, olha, Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. A inclusão do gentio na igreja já foi um propósito à parte de Deus, olha.
Porque os judeus, eles estavam pregando o evangelho só para judeu, eles achavam que o evangelho era só para os judeus. Aí de repente eles descobriram que o evangelho não era só para os judeus, era também para os gentios. Quem são os gentios? Os que não são judeus. Aí eu teria que passar muito tempo aqui mostrando para os irmãos a diferença entre as duas igrejas, a judaica e a gentílica. Só que assim, como nós estamos vivendo quase 2000 anos depois desse acontecimento, e durante esses quase 2000 anos, quem assumiu o protagonismo da igreja no mundo foi a igreja gentílica. A igreja judaica praticamente desapareceu da terra, e só a igreja gentílica, é que assumiu o protagonismo da igreja nesses 2000 anos de história. E hoje a gente está em visão assim que a igreja é só gentílica, não é só que é o seguinte: a igreja judaica começou em Jerusalém, a igreja gentílica acabou se sediando em Roma. E aí eu vou dizer para os irmãos aqui, esses 144 mil judeus que estão sendo aqui destacados e que vão ser selados com o selo do Deus vivo, o servo do nosso Deus disse, esses 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, está bem organizadinho aqui, é a igreja judaica que voltará a assumir o protagonismo da igreja na terra. Isso ainda não aconteceu. Embora hoje haja no mundo já os judeus messiânicos, que eles não são cristãos, eles não aceitam o nome cristãos, eles não aceitam o nome igreja, porque eles são sinagoga messiânica, mas são judeus que creem em Jesus como Messias. Eles ainda estão em vários lugares do mundo. Eu estive num culto de judeus messiânicos em Jerusalém. Eu soube que também em Haifa, no sopé do Monte Carmelo, tem também uma igreja de judeus messiânicos. Eles não são cristãos. Todo nome que vem do grego ele rejeita, porque eles seguem o hebraico. Mas vai chegar uma hora em que essa igreja judaica vai assumir o protagonismo, eles serão judeus. E para Deus não deixar dúvida nenhuma, ele especificou aqui 12 mil de cada tribo. Então não tem nada a ver aqui com a igreja gentílica, não, isso aqui. E aí, por que eu quero destacar o seguinte, irmãos? Esses 144 mil judeus, meu pensamento hoje, tanto pode ser literal, 144 mil, talvez não seja literal, como pode ser simbólico esse número. Pode representar a totalidade da igreja judaica, que ainda vai assumir a liderança da igreja no mundo. Ainda não aconteceu isso, está embrião ainda, embrionário. E por que não aconteceu ainda? A gente tem que se enganar, tem dificuldade de entender. Mas quando eu estudo esses textos, eu creio que esse texto aqui de Apocalipse 7 é o cumprimento da profecia de Ezequiel 37 do Vale de Ossos Secos. Porque quando lá aí a linguagem do Antigo Testamento é profética, Profetiza, filho do homem. E aí o Ezequiel profetizou e aqueles ossos se juntaram e formaram corpos mortos. E aí diz, profetiza de novo, ele disse, ó Espírito, vem dos 4 ventos e entra nesses corpos aqui. Aí o Espírito Santo desceu, entrou nos corpos e formou, ficaram em pé um exército grande e extremo. Esses 144 mil é o cumprimento da profecia de Ezequiel 37. Isso ainda não aconteceu, por isso que as pessoas erram na interpretação. Por enquanto o protagonismo da guerra do mundo ainda é da guerra gentílica. Marca de Deus, eu estou querendo me ater aqui a marca de Deus, A marca de Deus aqui é esse selo. Esses 144 mil judeus, e tanto eu não acredito que seja literal, acredito que pode até ser, eu não vou colocar assim, dogmatizar, não. Mas eu acredito que não é literal esse número. Eu acho que é um simbolismo da totalidade da igreja judaica que ainda vai se levantar. E aí, irmãos, para entender melhor isso aí, que eu estou parando bem em cima desse texto aqui, o livro do Apocalipse ele faz um contraste, Acho que não só o livro do Apocalipse, talvez assim o Novo Testamento, entre os judeus
Ele mandou, em Mateus 10, ele disse assim: olha, vocês vão, os discípulos, os 12 apóstolos, vocês não vão em cidade de samaritanos, nem em cidade de gentios, né? Mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aquela primeira missão, que Jesus deu para os 12 apóstolos, de evangelizar, ele mandou os discípulos irem evangelizar exclusivamente os judeus. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, era só para judeu aquela primeira missão. Só que quando chega, isso aí no capítulo 10 de Mateus, quando chega no capítulo 28, Jesus diz assim, aí ele já muda. Em vez de contemplar os judeus, agora ele muda, ao contraste, ó. Ide por todo mundo, aliás, ele disse assim, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Não, estou com Marcos. Marcos diz isso aqui, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, agora, quando Jesus é ressuscitado, agora ele é ressuscitado, ele envia os 12 discípulos, na casa tinha 11 na hora lá, ele manda que eles, para eles fazerem discípulos, não entre os judeus, mas nas nações, fazer discípulos de todas as nações, contraste com os judeus aqui. E aqui, irmãos, esse versículo que eu vou ler agora aqui, é o resultado dessa ordem de Jesus, chamada de a grande comissão, que ele deu em Mateus 28. O resultado, só que essa visão que o João está tendo aqui em Apocalipse agora, Apocalipse 7, verso 9, ele está vendo no céu, a igreja do céu, não é aqui na terra não, ele está vendo lá no céu. E ele está vendo só as almas da igreja que está lá no céu, da gentílica, não da judaica, porque a judaica agora está na terra, os 144 mil, mas ele vai ver lá no céu a igreja gentílica. Olha só agora, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei e vi uma multidão, a qual ninguém podia contar. Olha só, cada palavra que é importante, irmãos, olha só. Por que ele disse assim, ninguém podia contar? Porque ele está dizendo o seguinte, os 144 mil, a gente pode contar, porque está aí, é 12 mil de cada tribo. Mas essa multidão aqui, que o João está vendo agora lá no céu, ninguém podia contar, porque eu acredito que essa multidão que ele está vendo agora lá no céu, só as almas, ela era maior do que os 144 mil, a multidão. Aí ele vai dizer a procedência, vai dizer, olha, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui é a igreja gentílica. Aqui é o resultado da grande comissão de Mateus 28. Significa que a ordem de Jesus foi cumprida. E aquele povo gentio, que Deus visitou os gentios para obter dentre eles um povo para o seu nome, se cumpriu. Lá no céu, ele está vendo a multidão que ninguém podia contar, só de gentios, a igreja gentílica, nações, tribos, povos e línguas. É um contraste com Israel. Para os irmãos entenderem aqui esse negócio de que os 144 mil que vão ser selados nas suas testas com o selo do Deus vivo. A questão toda é essa agora, irmãos. O que é o selo de Deus? A gente já sabe, né? O selo de Deus é fácil de saber, porque eu estou chamando de marca, mas é um selo. Abra sua Bíblia em Efésios 1:13. Efésios 1:13. Ele está falando de Jesus, né? Eu vou ler só o 13, mas ele está falando de Jesus. Ele disse assim: em quem também vós estáis. A igreja de Éfeso é a igreja gentílica. Aos Efésios, a igreja da cidade de Éfeso é gentílica. Em Cristo, né? Em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha, isso aqui é importante, olha. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
vocês foram selados com o Espírito Santo. E Apocalipse diz que o selo será na testa, porque eu acredito que o Espírito Santo, ele desce sobre a cabeça, que inclui a testa também, né? Agora mais um texto, Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Dois textos aí, mostrando que o selo de Deus é o Espírito Santo. Aqueles que são de Deus, aqueles que Deus tomou para si, Ele colocou um selo neles. Quem é o selo? O Espírito Santo. É por isso que a besta, ela vai colocar um selo nos seus, no rebanho dela. E aí a gente pode até ter uma certa tendência, eu acredito que até uma picha, né? Será que o selo que a besta vai colocar nos seus é semelhante ao selo de Deus? Porque o selo de Deus é espiritual. Eu estou olhando para os irmãos aqui, eu não sei quem é que está selado com o Espírito Santo aqui, eu não sei. Eu quero que o mundo espiritual saiba, e ele vê o selo. Então o selo de Deus é o Espírito Santo, mas aqui ainda está falando da igreja gentílica, né? E a judaica, que o Apocalipse está revelando no futuro aí, é que esses 144 mil serão selados nas suas frontes, nas suas testas, com o selo de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Pelo que eu vou mostrar a seguir agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse 9. A partir do verso 1, Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Meus irmãos, isso aqui é um negócio da maior importância, né? Ainda não aconteceu isso, vai acontecer. Aí diz aí, ó, esses gafanhotos que vão sair do abismo, e aqui eles são gafanhotos, mas acredito que a aparência deles, que vai ser descrita aqui, eles são demônios. Você vê que lá na frente eu disse que os demônios de Apocalipse 16:14, eles têm a aparência de rãs, de lá, demônios que têm a aparência de rãs. Eu vi 3 espíritos semelhantes a rãs. Aqui, esses seres que vão sair do abismo aqui, eles têm a aparência de gafanhoto, mas são demônios. E a missão deles aqui é, verso 5: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Irmãos, olha isso aqui, ó. Olha a importância desse que eu estou lendo aqui. Ou seja, isso ainda não aconteceu, vai acontecer, né? Esses demônios que aqui são apertados como gafanhotos, que vão sair do abismo junto com a fumaça, eles receberam ordem de não fazer mal a nenhuma vegetação, nem a árvore alguma, né? Nem a nada verde, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. E aí, a missão deles não é matar, eles não vão poder, porque os homens não vão poder morrer, porque é só atormentar. Aqui, olha, a função deles é atormentar os homens.
e vai atormentá-lo por 5 meses. E aí o que eu vejo o perigo aqui é, esses gafanhotos que aí vão sair da terra ainda, ou do abismo, né? É debaixo da terra o abismo, é o mundo dos mortos, né? Eles vão chegar para uma pessoa e vão olhar assim, eles vão escanear. Ele vai escanear a pessoa, né? Aí o gafanhoto vai dizer: pô, isso aqui não tem o selo de Deus, não. Então pega ele. Aí nós vamos massacrar. A palavra quer dizer atormentar. Atormentar. E ainda vai dizer o tipo de tormento. O tormento que eles vão aplicar nos homens. Quando eu digo que é que homens e mulheres, é semelhante ao dos escorpiões quando fere o homem. A palavra escorpião aparece aqui 3 vezes aqui no texto. Aparece escorpiões no verso 3, aparece escorpião no verso 5, e no verso 10 aparece escorpiões também. Então, e Deus está usando um inseto aqui da terra que nós conhecemos, né, para mostrar o tipo de tormento que esses demônios vão atormentar as pessoas que não tiveram o selo de Deus. E aí vai ter pessoa que o gafanhoto, o demônio vai chegar e vai escanear a pessoa, né? Aí vai dizer para o outro gafanhoto: ele não tem o selo de Deus, não. Aí a pessoa diz assim: mas eu era da igreja. Qual era a igreja? Não vou dizer o nome da igreja. Eu era de tal igreja, eu era crente. Mas não tem o selo. E aqui, quando nós recebemos ordem, foi assim: olha, vocês, não é para atormentar os crentes, não é para atormentar os evangélicos, não é para atormentar os católicos. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo: olha, só quem tem o selo de Deus que está ali, a proteção, é por isso que eu coloquei a marca de Deus. A marca de Deus, que é o selo esfragida. Essa é a palavra do grego. É um selo de propriedade. Por isso que João diz na sua primeira carta, né, que aqueles que são de Cristo, o marido não lhes toca, por causa do selo. Então, irmão, qual é a importância que eu vejo aqui? O que eu vejo é o seguinte: nós estamos no Brasil, né? Alguém colocou inclusive assim, durante o terremoto da Turquia: a Turquia chora, os Estados Unidos oram e o Brasil pula carnaval. Será que o cristianismo brasileiro é sério? Pelo menos a totalidade? A totalidade com certeza não era, né? Claro que tem crente sério, tem igreja verdadeira, mas tem muita coisa superficial, né? A pergunta é: esses crentes brasileiros têm o selo? Porque se não tiver, não está protegido. Quando os demônios saírem, irmão, isso aqui é literal. Esses demônios vão sair do abismo. O poço, ele não sai ainda porque é fechado. Mas diz o começo aqui que uma estrela caiu do céu, é um anjo. A estrela aqui é anjo. E vai ser dado para ele a chave do poço do abismo. Ele vai abrir o poço. Eu fico lendo sobre a questão científica, eles falam muito assim: olha, tem as dimensões paralelas de outros mundos. E tem também o acelerador de partícula, que é o CERN, que eles estão abrindo um portal para outras dimensões, para que seres de outras dimensões venham para cá. Tudo isso é a linguagem científica, eu fico só olhando. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que aqui embaixo tem outro mundo, que é chamado de Sheol, no Antigo Testamento, é chamado de Hades no Novo, é chamado de abismo, é chamado de, eu creio que o Tártaro, só uma vez aparece Tártaro. Os anjos estão aprisionados lá, pelo menos alguns. Mas esse abismo aqui vai ser aberto, tem uma chave. No começo do Apocalipse vai dizer o seguinte: que Jesus tem a chave, diz lá assim em português, né? Da morte e do inferno, só que é da morte sim, mas do inferno ali é do Hades. Jesus ressuscitou, ele disse: a chave do Hades está na mão de Jesus. O Apocalipse capítulo 1 diz isso. E aqui está dizendo que essa chave foi dada para o anjo, e ele abriu o poço do abismo, porque Jesus deu a chave para ele abrir. E aí de lá, esses seres vão sair. Aí não é esse negócio de outra dimensão, é o mundo inferior que está aqui debaixo. Eu sempre pensei que esse mundo inferior era espiritual.
mas hoje eu entendo que não é. Ou seja, é misto, né? Ele pode ser tanto espiritual quanto físico. Lá no mundo inferior pode ter tanto seres de carne e osso, como pode ter seres espirituais. Mas ele só pode passar de lá para cá com autorização, se for aberto. Jesus é que tem a chave desse aviso aí, está escrito aí, né? Então o que eu vejo para nós aqui é o seguinte, irmãos, olha só. Nós precisamos nos certificar, porque isso aqui, eu vou dizer para vocês, é a igreja judaica que está em consideração aqui. Mas nesse momento agora, que a judaica ainda não está com a liderança, é a igreja gentílica que está valendo. A igreja gentílica vai enfrentar outro problema que eu vou falar amanhã. Mas aqui é a igreja judaica que vai enfrentar essa questão aqui. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. O que eu vejo é que nós devemos nos certificar que nós estamos selados, porque a proteção é o selo. O selo é espiritual, é o Espírito Santo. A marca da besta é outra coisa. Pode ser até algo parecido, mas ninguém sabe o que é. Então, esses gafanhotos aqui, irmãos, que são demônios, eles vão ser soltos e eles vão atormentar os homens por 5 meses. Aqui está, 5 meses. E naqueles dias os homens não poderão morrer. Os homens buscarão a morte e não poderão morrer. Já pensou naquilo que Deus não se zomba? Irmão, de Deus não se zomba. Tem gente que comete suicídio pensando para fugir do sofrimento, mas de Deus não se zomba, né? A pessoa não vai fugir de Deus com o suicídio. Ela pode até apressar o juízo dela. Então, nós que precisamos ter sabedoria e nos certificar que nós temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E aqui vai ter uma série de descrições qual é a aparência desses gafanhotos, né? E diz que eles têm caudas. E a cauda desses gafanhotos é como o ferrão do escorpião. Eles têm cauda e com elas danificam, né? É cauda com o ferrão dos escorpiões. Mas aí eu quero avançar um pouco aqui em Apocalipse 9 para a sexta trombeta. Porque vai ter mais um flagelo, eu vou adiantar para os irmãos. Enquanto esses escorpiões aqui, que é o primeiro flagelo, os homens não morrerão pela ação deles, só serão atormentados. Mas esse segundo flagelo aqui da sexta trombeta, eles matarão 1/3 dos homens. Vamos ver lá, Apocalipse 9, verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Olha, a fim de matarem 1/3 dos homens. Eu já fiz a conta por aqui. Eu tenho assim uma ideia de que a humanidade hoje na Terra são, vou botar em 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. 8 bilhões. Mas eu vou tirar 2 milhões daqui, porque amanhã eu vou falar sobre os 7 selos, que é antes disso que eu estou falando aqui. Naqueles 7 selos acho que vai morrer 2 bilhões. Então vai restar só 6 bilhões. Desses 6 bilhões, 1/3 são 2 bilhões. Ou seja, 1/3 da humanidade, que fala aqui dos homens, inclui homens e mulheres, vai ser morta por esses seres. São anjos. Ele diz assim: olha, tem 4 anjos nesse momento presos junto ao grande rio Eufrates. Ele dá a localização geográfica. O rio Eufrates é no Iraque. Aliás, o rio Eufrates está muito em evidência esses dias, porque vários artigos já saíram no YouTube dizendo que os arqueólogos escavaram agora o rio Eufrates. O rio Eufrates secou. É uma profecia do Apocalipse que o rio iria secar, o Eufrates. E diz que os arqueólogos, ao escavarem lá nas cabeceiras do rio Eufrates, eles ouviram gritos. E aí disseram assim, estão dizendo assim: esses gritos podem ser dos anjos que estão presos lá embaixo. Eu sei que muita gente, isso aí é fantasia, canta carochinha.
Só que na sequência aqui, ele fala de 200 milhões de cavaleiros. Ou seja, esses 4 anjos que estão presos aqui junto ao rio Eufrates, eles são só os comandantes. Cada um deles comanda 50 milhões de cavaleiros, ou seja, de outros anjos, né? E eles que vão matar 2 bilhões de pessoas. Já imaginou isso? A grande boa notícia para nós é: não são os crentes que eles vão matar. Crente verdadeiro, eles não vão matar. Porque ele diz lá, para não tocar, isso aqui também não vai tocar em crente verdadeiro, que tem a marca, o sinal de Deus, o selo. Então vamos lá. Verso 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para dia, hora, mês e ano, a fim de matarem 1/3 dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, olha só, 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Agora observe aqui, irmãos, que o contraste aqui, que os gafanhotos eram só gafanhotos mesmo. Não tinha cavaleiro em cima deles. Agora esses seres aqui já tem cavalos e tem os cavaleiros que estão montados neles. Ele diz aí, verso 17: assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da boca dos cavalos. Bom, sabe o que isso aqui nos lembra? A destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19, aquelas 4 cidades, Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá, essas 4 cidades, diz lá que desceu fogo e enxofre e fumaça. E destruiu aquelas 4 cidades. Agora está dizendo que esses seres, os cavalos que estão montados por esses anjos, é que vai matar 1/3 da humanidade aqui, ó, 2 bilhões. Ele diz assim: eles vão ser mortos pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que vai sair da boca dos cavalos. Você está pensando que isso aqui é conta da carochinha, ou que isso aqui é linguagem figurada? Eu creio, isso é literal, não é linguagem figurada não. As pessoas não sabem as armas que Deus tem para castigar a rebeldia humana, né? Mas os crentes que estiverem com o selo de Deus serão poupados. Aí vem lá, verso 18: por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que são das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Irmãos, olha só, isso aqui não é mitologia grega não. Eu já assisti vários filmes de mitologia grega, né? Onde aparece o cão Cérbero, que tem 3 cabeças, o guardião do inferno. Aparece lá, parece que esse cão Cérbero tem também a cauda como a cabeça de serpente, mas aqui é a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo, vai ser literal. Esses cavalos, a cauda deles, a cauda é o rabo deles vai terminar na cabeça de serpente. A cauda deles vai ser cabeça de serpente, e essas serpentes vão morder as pessoas e vai matar, que eu acho que é serpente venenosa. Por isso que está havendo tanta propaganda sobre serpente. Eu abro aqui o meu celular no YouTube, é tanta reportagem sobre serpente venenosa, né? Já imaginou isso, irmãos? Cavalos com... os gafanhotos, elas tinham cauda de escorpiões. Não matava, era um tormento enorme, não matava. Agora, esses cavalos, a cauda deles, cabeça de serpente, que é venenosa, vai matar. Então nós precisamos ter o selo de Deus para nos proteger desses flagelos aí. Agora, irmãos, ele pergunta assim: peraí, mas a gente não tem ouvido que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus o amor de Deus é incondicional, e que Deus é aquele pai bonachão, que eu tenho ouvido assim: Deus te ama incondicionalmente.
pessoas fazem uma confusão aqui, né? Com a justiça de Deus, né? Olha, irmãos, a ira de Deus, isso aqui é a manifestação da ira de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Observa a zombaria que está sendo feita aí no carnaval contra Jesus, contra Deus, contra as coisas sagradas. Vocês acham que essas pessoas temem a Deus? E quem pode tomar providência que não tomou, Deus vai pedir contas. A vingança de Deus vai ser terrível. A pessoa não teme a Deus, né? Olha só por que Deus está fazendo tudo isso, irmãos. Olha só. Verso 20. Apocalipse 9:20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Deus, ao mandar todos esses flagelos sobre a humanidade, Ele está esperando que as pessoas se arrependam para serem salvas. O terremoto na Turquia, nunca mais ouvi falar assim, não sei se quantos mil já morreram lá, mas está perto dos 30 mil que tinham sido mortos, né? Diz que estavam procurando para achar mais corpos. Mas a pergunta é: o pessoal da Turquia se arrependeu? E aí essa relação que ele faz aqui de pecados são os 10 mandamentos. Olha, quando fala aqui, eles não se arrependeram da obra das suas mãos para não adorarem os demônios. Isso aqui está servindo ao primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. As nações adoram outros deuses, sim. Aí ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que é em cima do céu, nem na terra, nem embaixo da terra. As nações fazem ídolos, fazem. Por isso que ele especifica aqui, esses ídolos são de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. É por isso que ontem eu falei que as únicas duas imagens que Deus autorizou, essas duas imagens, elas têm vida. Jesus é a imagem do Deus invisível. Os crentes são a imagem de Jesus, e tem vida, e falam, e andam. E o anticristo, o falso profeta, vai fazer uma imagem do anticristo, que é a primeira besta, e vai dar espírito, e vai fazer com que ela fale, para imitar Deus. Está lá em Apocalipse 13. Aí, irmãos, aqui que ele está se referindo aqui é a quebra dos 10 mandamentos. Olha. Não se arrependeram dos seus homicídios, não matarás. 6º mandamento. Nem das suas feitiçarias. As feitiçarias está incluída lá na adoração de imagem dos ídolos, né? Porque a idolatria e a feitiçaria andam de mão dadas. Nem da sua fornicação, não adulterarás. 7º mandamento. Nem dos seus furtos, não furtarás. O 8º mandamento. O 9º é: não mentirás. Significa: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não mentirás. Tem mentira no Brasil? E como tem, né? E o 10º mandamento é: não cobiçarás. Então, irmãos, que Deus está dizendo é o seguinte: as nações não temem a Deus. As leis que deveriam reger qualquer nação eram os 10 mandamentos. Seria bom para todo mundo. Mas por não temerem a Deus, é preciso que Deus manda todo esse flagelo para ver se os homens se arrependem. É por isso que no texto é assim: venha para Deus, que Deus está quase chorando para você vir para Ele. Venha para Jesus, tá? Não. Deus não aceita ninguém sem arrependimento. Tem que se arrepender. Se não se arrepender, Deus não aceita. Ah, mas o filho pródigo voltou para casa e o pai dele correu e abraçou ele, e mandou dar a melhor roupa, e sandália nos pés, e anel no dedo, e mandou fazer uma festa, porque voltou arrependido. Se o filho pródigo não tivesse se arrependido, ele não seria aceito em casa. Então, Deus só aceita o homem mediante arrependimento. E Deus não está chorando, e nem está ansioso, porque Deus não tem pena de rebelde. É o que a humanidade é, está em rebeldia contra Deus. Para nós aqui, que somos crentes, né?
Espero que todos nós aqui tenhamos um selo. Que é o selo do Espírito Santo. É uma pena porque quando o movimento pentecostal começou em 1901, deu uma ênfase muito grande ao Espírito Santo, né? E aí, está correto. Tem que saber seguir se tem o Espírito Santo mesmo. Se não tiver o Espírito Santo, não está selado. Se não está selado, vai correr o perigo que Satanás pode tocar. Se certifique, irmãos, se você tem o Espírito Santo. Eu vou terminar lendo Atos 2,38, que fala do Espírito Santo, né? Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O selo será selado. Porque a promessa, que promessa de receber o Espírito Santo ser selado? Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é o Espírito Santo, é o selo. Para fazer parte do povo de Deus tem que estar selado com o Espírito Santo. É uma pena porque grande parte da igreja não enfatiza isso, né? Tem até medo de falar do Espírito Santo, com medo de ser acusado de ser fanático, pentecostal, coisa semelhante. Irmãos, e essas coisas que eu estou mostrando aos irmãos aqui sobre esses flagelos, eu acho que estão perto de acontecer. A gente não sabe, né? Mas vários indícios mostram que estão perto de acontecer. Então, salvai-nos desta geração perversa, Pedro disse no dia de Pentecostes. Nós temos que nos salvar para não cair na mão daquele demônio lá. Embora eu acho que nós não estaremos lá. Quem estará lá será a igreja judaica. Mas eles serão selados pelo Espírito Santo, para não serem alcançados por aquele demônio, né? Vamos ficar em pé.